Os crimes sobre a ótica da doutrina espírita. Esse tema é um tema, por certo, de atualidade palpitante. É um tema que não somente na mídia, mas nos estudos da criminologia, que vem desde a época de César Lombroso, o criador, por assim dizer, do estudo da criminologia, mas são sempre estudos de grande relevância e de grande importância, porque estamos sendo submetidos o tempo inteiro à confrontação com o crime. O crime em todos os seus aspectos, não somente me refiro ao aspecto da violência propriamente dita, mas crimes do colarinho branco, estelionatos, estupros, todo tipo e toda sorte de crimes. A questão é, qual é a luz benfazeja que a doutrina espírita tem para trazer a esse respeito? Esse deve ser um dos mais fascinantes temas para se abordar, porque a doutrina espírita consegue adentrar nessa temática em todos os seus aspectos e de uma maneira absolutamente coerente trazer todo o ensinamento completo, perfeito, inteligível e que soluciona as nossas dúvidas e os nossos anseios. Quando falamos sobre a questão do crime, vamos dividir o estudo de hoje em vários aspectos. As causas e as consequências, por que ocorrem e de que forma o conhecimento do Espiritismo, a assimilação completa ou a assimilação em alto grau da doutrina espírita podem contribuir no sentido de erradicar o crime sobre a face da Terra. Que essa é a grande proposta da doutrina espírita. Mas não é uma proposta fantasiosa, não é uma proposta que se estriba em ilusão, em ideias visionárias, ideias absolutamente incoerentes, irreais. De modo algum, a doutrina espírita prova exatamente essa capacidade regeneradora, mas isto tem sua razão de ser. Analisando o tema, portanto, desde o início, em várias passagens, tanto na obra de Kardec, como na obra dos missionários que lhe continuaram a tarefa redentora, como já citei inúmeras vezes, Emmanuel André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, temos Joana de Ângeles, pela Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, temos Vitor Hugo, temos Camilo Castelo Branco, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, enfim, temos uma série de obras que realmente trazem um conhecimento muito grande a esse respeito e mostram que o predomínio da animalidade, o predomínio no ser humano encarnado de sua maior importância à matéria, do seu destaque à matéria, de sua prisão e encarceramento às coisas da matéria, seu excessivo valor às coisas da matéria, seu próprio senso de primitivismo, sua prisão aos instintos, enfim, sua materialidade bem intensa é que caracterizam esse estado de propensão a atividades delituosas, porque é exatamente o oposto da espiritualização, é exatamente o oposto daquela postura que destaca no ser humano um valor maior à espiritualidade, um valor maior às coisas que não são da matéria. É aquela compreensão que o indivíduo tem, que traz muitas vezes consigo, em sua intuição própria, de que, de fato, um dia o corpo vai desencarnar, todos nós. Então, aquilo que eu estou construindo em termos de matéria tem que servir a alguma finalidade, mas não pode ser o fim em si mesmo. Eis que a própria encarnação, como chamam os leigos, a vida, eis que a vida não se extingue nunca, apenas a encarnação, o corpo encarnado, mas dizem eles, se tem uma vida e esta vida se acaba, portanto, a qualquer momento pode se acabar
não posso dar valor excessivo e apego excessivo a essa matéria, porque essa matéria certamente vai se extinguir. Então, o predomínio da animalidade é a principal razão, em âmbito geral, que incita e facilita o indivíduo para o crime. É evidente que, numa pessoa encarnada, no presente momento, suas características de personalidade, sua índole, sua transcendência individual têm relação direta com aquilo que ela construiu em encarnações anteriores. No fundo, para traçar um resumo bem básico sobre essa questão, nós somos hoje o produto de tudo o que nós construímos sobre nós, tudo que nós trabalhamos em nós, todas as nossas falências e os nossos sucessos morais e intelectuais ao longo das encarnações. É o que nós somos. Nós somos o fruto daquilo que nós construímos. Portanto, a tendência e a inclinação para a atividade delituosa, para os crimes, seja de que tipo for, provém, em primeiro lugar, digamos assim, de uma construção nossa ao longo das encarnações. É evidente que também uma outra razão muito marcante é exatamente a presença obsessiva dos obsessores. Eis que os obsessores necessitam de uma antena de conexão, necessitam de que haja uma similaridade fluídica, uma paridade vibratória, uma similaridade que possa fazer a ponte, que possa unir as vibrações do espírito obsessor com o encarnado, que possa haver essa transmutação, essa comunicação de pensamentos e de intenções. É como um sentir pelo sentimento do outro. Não é a interpenetração como se fosse um vasilhame. Ao menos não é em grande parte dos casos. Eis que Kardec posteriormente analisou esse tema a fundo e destacou ele que a rigor não é como um líquido entrando num vasilhame, mas pode haver exceções. Eis que nada na doutrina espírita se mostra estático e pétreo, que não possa sofrer exceções. Como, na verdade, todo estudo profundo sobre qualquer matéria sempre apresenta, em um ou outro âmbito, as suas exceções. Portanto, a questão dos obsessores tem a ver não somente com essa similaridade fluídica, mas também com os débitos que o encarnado tenha acumulado ao longo das encarnações e se lhe permita essa prova, seja permitido que ele passe por essa provação. Às vezes, não é somente por essa similaridade vibratória. Portanto, às vezes, o encarnado trouxe tamanhos débitos que necessita ele passar pela provação da obsessão. É uma outra hipótese também que não tem relação direta com essa similaridade vibratória. Mas ainda assim, estamos vendo as causas. As causas, na realidade, não são o ponto principal do tema de hoje, porque é relativamente simples de se compreender que a influência da matéria, o excesso de animalidade da criatura, o senso de violência, de primitivismo, muitas vezes porque o espírito não teve ainda tantas encarnações, teve menos encarnações e não pôde, ao longo destas encarnações, aprender o suficiente para a sua elevação. Mas isto também não pode constituir uma regra, porque os mesmos espíritos que passaram por um determinado número de reencarnações não necessariamente estarão no mesmo padrão evolutivo. Eis que os seus livres arbítrios, ou os seus livre-arbítrios, poderão ter atuado de maneira diversa. Portanto, não há que se estabelecer uma regra sobre isso. Mas, a rigor, em linhas gerais, um espírito mais novo, que tenha vivido menos encarnações, tem a tendência de ter um primitivismo maior, uma animalidade mais intensa, uma noção, até certo ponto, um pouco obscura do senso moral, que lhe facilita e lhe favorece, por certo, a ocorrência de situações criminosas, delituosas de todo tipo.
Feita essa análise introdutória a respeito da causa, que não apresenta muita dificuldade, porque é evidente que somos a construção de tudo que já fizemos e já vivemos, a questão das consequências se mostra realmente muito séria, porque o nosso delito de hoje é, por certo, a causa que gerará o efeito futuro. E é interessante que muitas vezes estamos sofrendo hoje o efeito de um delito anterior. E no momento em que estamos praticando um delito, estaremos sofrendo no futuro aquela consequência. Alguns leigos acharão o mecanismo um pouco curioso, às vezes pouco crível, que seja tão simplório assim, mas na verdade não é tão simplório. Não é tão simplório porque na medida em que as encarnações vão se sucedendo, as experiências vão se acumulando e vão surgindo em forma de intuição, em forma de sensibilidade, de maneira que alguns espíritos raros conseguem manter-se estagnados, mas a grande maioria sempre consegue algum pequeno tipo de evolução ou maior que seja. Porque em cada encarnação, ainda que cometamos erros similares, sempre o nosso espírito vai se nutrindo de novas experiências, de novas experimentações. Portanto, é a sequência ascendente da evolução que cabe a cada um com o seu livre arbítrio. Esse é o ponto importante a se destacar a respeito das consequências. O fato de estarmos sempre construindo essas consequências. Consequências que irão se materializar para nós, não somente na mesma encarnação, o que ocorre muitas vezes, que corresponde àquele dito popular, aqui se faz, aqui se paga, que deveria ser substituído por aqui se faz, aqui se repara, mais concetâneo com os ensinamentos da doutrina espírita, mas se materializam as consequências, com frequência, em novas encarnações que apresentam uma série de anomalias que seria fastidioso enumerá-las em série. Problemas de deficiências mentais, de deficiências físicas, problemas de situações de penúria, de pobreza, de todo tipo de flagelo, que muitas vezes são a pedagogia necessária e dura para que o espírito não recalcitre e não cometa novamente os mesmos equívocos que cometeu anteriormente. Muitas vezes nos impressionamos com essas situações terríveis em sociedade, ignorando que, com frequência, estes mesmos espíritos optaram por essa corrigenda, por essa pedagogia, porque sabiam eles que, pelo seu temperamento impassível, pelo seu temperamento duro, eles necessitariam de um mecanismo realmente eficiente para a evolução de seus espíritos. Portanto, eles pedem com frequência situações onde os seus orgulhos sejam testados, onde as situações difíceis pelas quais atravessam sejam tão fortes que possam construir um movimento de evolução espiritual. Se nós soubéssemos, se muitos de nós soubéssemos que com frequência nós escolhemos as provas duras que vamos passar para que aquilo nos impulsione a uma evolução, eis que muitas vezes os crimes que cometemos em encarnações anteriores acarretam consequências graves e sabemos que às vezes não há alternativa, temos que passar por todas elas. As consequências, portanto, se mostram proporcionais à gravidade do equívoco, mas principalmente a necessidade evolutiva. Eis que Deus não castiga, Deus não é a forma de homem antropomórfico. A questão de Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança, no contexto bíblico, tem um sentido poético, no sentido da perfeição para a qual o homem deva tender e deva caminhar. Fez o homem para que ele fosse caminhando em direção à sua imagem de Deus e semelhança. É evidente que se fosse um entendimento ao pé da letra, não teríamos um Deus, teríamos milhões de deuses caminhando em direção.
o que não é de fato o que ocorre. Portanto, a questão geral nesse tema de consequência é exatamente o fato de que a proporção se mantém entre a causa e o efeito. Mas agora vem o ponto principal do tema deste vídeo, a questão da transformação espírita nesse ponto. Um trecho muito conhecido, muito comentado, no capítulo 17, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, palavras de Kardec, diz ele a frase mais famosa, provavelmente, que é atribuída e certamente pertence a Kardec, que diz que reconhece-se um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações. Essa frase, que encontra-se no final do item 4, desperta uma hermenêutica muito interessante, hermenêutica espírita, porque ao analisarmos, primeiramente, reconhece-se um verdadeiro espírita. Esse verdadeiro, até esse momento na frase, não apresenta gradação. É verdadeiro ou falso? Entendemos que se há um verdadeiro espírita, deve existir um falso espírita. Até este ponto, não há gradação. Porém, quando continuamos na frase, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, continua havendo uma estagnação conceitual, sem gradação. A transformação moral, transformou-se ou não? Porém, o final da frase esclarece quando diz: e pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações. Percebemos que este final da frase demonstra que é mais verdadeiro espírita aquele que mais empregue esforços para domar as suas más inclinações e obter a sua transformação moral. Esta frase aparentemente simples nos mostra um conceito fundamental da doutrina espírita. O fato de que só é realmente, verdadeiramente espírita aquele que não somente conheceu os conceitos espíritas ou entendeu, ainda que muitas vezes o intelecto não ocupe um papel tão preponderante para aqueles que já sentem e já percebem as realidades espirituais por intuição, mas sobretudo manifesta-se na transformação moral. E aí a antítese se apresenta perfeita. Não pode ser verdadeiramente espírita aquele que cometa crimes, aquele que deslize pelo equívoco dos delitos e dos crimes, sejam eles de que natureza forem, com ou sem o emprego de violência, estejam eles catalogados e tipificados nas leis penais ou ainda nas leis morais. Mas, de qualquer maneira, quando falo em crime, não me refiro à estreiteza dos códigos humanos, mas ao crime de um modo geral, ao crime sobre um âmbito de transgressão das leis, tanto as leis de Deus como as leis dos homens também. Porém, a questão vai mais além. Quando a antítese se mostra e diante de nós torna-se impossível que um verdadeiro espírita seja ao mesmo tempo criminoso, exatamente porque quando o conhecimento do espiritismo e da doutrina espírita realmente são assimilados, a base do crime fica minada, porque já não temos mais aquele ímpeto de ódio, aquele ímpeto emocional, já não nutrimos mais aquele ímpeto que leva ao crime, porque entendemos que a injustiça que aparentemente estamos sofrendo hoje, a situação difícil que estamos sofrendo hoje, que para muitos é o estímulo do crime, aquela situação conflituosa de pobreza, de violência, etc., nós entendemos com o conhecimento e assimilação da doutrina espírita que ela provém de situações anteriores, que nós fomos os construtores no passado do nosso destino e da nossa vida de hoje. Portanto, não temos razão
não temos motivo e não há sustentabilidade para as causas dos crimes. Aquela injustiça que sentimos contra nós, que nos leva a uma atitude criminosa, seja com ou sem o emprego de violência, seja por um estelionato, por uma lesão, ou de qualquer tipo, um furto e etc. Mas não entendemos mais a existência de uma injustiça, porque a doutrina espírita nos ensina e nos mostra e nos prova de todas as formas possíveis que a nossa vida de hoje é o reflexo da nossa construção. Nós somos os arquitetos do nosso destino. Nós elaboramos a nossa trajetória constante. Os erros de ontem são as dificuldades de hoje. Os equívocos de ontem, as mágoas de ontem, são os sofrimentos que carregamos para o presente. Então a base que impulsiona a revolta, que gera o crime, o predomínio dessa base deixa de existir, porque a doutrina espírita nos mostra que tudo tem uma origem e o que passamos nunca é fruto de injustiça, porque a lei de causa e efeito é uma lei gigantesca, imperiosa, é a lei das galáxias, lei dos planetas, dos mundos, dos sistemas de todo tipo, solares, é a lei da matéria, a lei da atração dos corpos, lei da química, da física, da biologia, leis da ciência e leis também do destino humano, leis da conduta, porque a conduta é imantada de energia. A conduta, portanto, deixa um rastro vibratório. Já dizia Lavoisier que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Portanto, a lei de causa e efeito, ela é uma constante para tudo. Ou seja, se estamos passando por uma dificuldade e aquela dificuldade nos incita ao crime, por certo, esta dificuldade exige de nós a correção de um defeito, a correção de uma deficiência, que é a inclinação ao crime. Como diz Kardec, numa passagem no Livro dos Espíritos, para que o espírito supere o instinto do roubo, preciso é que ele renasça e reencarne dentro de estrutura social, familiar e etc, etc, onde ele seja tentado ao roubo. Só pode saber que superou uma deficiência aquele que se defronte com uma situação onde a deficiência se manifestaria. Só pode saber se superou o vício do fumo aquele que tem a sua mão um cigarro, a sua mão um método para acendê-lo e a tranquilidade do momento para que ele acenda. Se ele não acender, sem a presença de ninguém, ele terá realmente superado esse vício. Mas não superou o vício aquele que simplesmente foi morar num lugar distante onde não se vendem cigarros. Ele apenas está impossibilitado momentaneamente, mas aquele vício dentro dele não foi vencido. Este é o conceito que a doutrina espírita quer nos trazer sobre as causas que são exterminadas pela doutrina espírita em relação aos crimes. Já não mais temos aquela noção inexplicável. Por que passo por isso? Por que estou passando por esta situação? Portanto, vou cometer um crime. Não temos mais esta dúvida. A doutrina espírita erradica, elimina essa dúvida. Mostra-nos ela que se estamos passando por uma situação que incita ao crime, é para superar este desejo. É para crescer e evoluir através desta facilidade. Temos a facilidade de cometer um crime, é para superar este desejo. É para aprender e não cometer o crime e com isso evoluir espiritualmente. Mas se estamos passando por uma dificuldade que incita ao crime, ela tem causa no que nós trabalhamos em encarnação anterior, nos equívocos, nos enganos que cometemos, que muitas vezes são enganos de grandes proporções devido à amplitude que o ser humano tem encarnado do livre-arbítrio. Portanto, o móvel dos crimes, já a doutrina espírita erradica. O mais importante nesse processo é justamente o ponto em seguida, que são as consequências. A doutrina espírita nos mostra que, numa perspectiva mais ampla de vida imortal, que existia antes da encarnação e persistirá após a encarnação, passamos a ser os herdeiros de nós mesmos.
passamos a ser, como diz na Bíblia, a manifestação hoje do que aconteceu no passado, na terceira e na quarta encarnação, como diz num ponto do Velho Testamento, que os pecados dos pais se manifestam em terceira e quarta geração dos filhos, porque estes terceiras e quartas gerações são os pais já reencarnados. O interessante, falando nesse caso em terceira geração, porque é evidente que o pai que tem um filho, este filho no momento não será ele próprio, e nem o neto, uma vez que o avô esteja vivo, mas já o bisneto, na ausência do bisavô, já poderá ser ele próprio reencarnado. É uma outra noção. Por isso se fala em terceira e quarta geração, porque não poderia ele coabitar ao mesmo tempo encarnado com o seu próprio espírito dividido em outros corpos, o que é impossível. Mas interessante é que, no momento em que a doutrina espírita nos ensina que a vida é imortal e o trabalho de hoje é a causa que gerará a consequência futura, começamos a compreender que as dificuldades de hoje são fruto dos nossos crimes de ontem. E as dificuldades, então, que são dolorosas, não podem nos incitar a um novo crime, porque esse novo crime irá gerar no futuro mais dolorosa expiação, mais doloroso sofrimento, porque vejamos, a espiritualidade entende, e isto a doutrina espírita muito claramente nos mostra, se a pedagogia de agora, que é a consequência do crime de ontem, não foi suficiente e estamos novamente cometendo hoje um crime, a pedagogia de amanhã será mais dura e mais dolorosa, porque a de hoje, que foi média, não foi suficiente. A futura deverá ser grave. Portanto, aquele que nasce com dificuldades oriundas de um crime e comete novamente um crime, nascerá ele com deficiências mais severas, para que o remédio mais amargo possa auxiliar a evolução do seu espírito. Esta é a lógica que nos traz a doutrina espírita. Portanto, nos mostra ela não somente as razões, mas o fato de que o crime é absolutamente algo sem sentido, porque aquele gesto impetuoso, aquele gesto desavisado, precipitado, que nos atira no despenhadeiro do crime, do delito e do equívoco, seja de que tipo for, que cometemos hoje, será a causa de uma consequência futura que nós deveremos reparar. A doutrina espírita, portanto, elimina aquela ideia de outras religiões, outras seitas, outras doutrinas e outras crenças que não possuem um estudo pormenorizado como a doutrina espírita tem, e por isto ela é tão libertadora, sobre este período antes da encarnação e posterior. Porque a doutrina espírita nos mostra essa conexão, esta lógica entre esses fatores. E nos mostra, portanto, que o nosso erro de hoje será sofrido no futuro. Portanto, não haverá sentido em cometermos esse erro. Nos elimina a doutrina espírita aquela noção das demais religiões de que sujamos a casa e numa emergência fechamos a porta e vamos embora e fiquem com a casa, não quero saber. A doutrina espírita nos diz que não é assim que ocorrem de fato as coisas no plano espiritual. A doutrina espírita mostra que aquele que suja a sua casa não irá fechar a porta e ir embora, irá voltar para limpar aquilo que sujou. É a reparação, é um reflexo de um ensinamento no século XIX que somente agora a própria criminologia está começando a construir um conceito mais sólido a esse respeito. O conceito da reparação. É preciso reintegrar, reparar. É preciso inserir o indivíduo novamente no seu núcleo. Inserir ou criar nele elementos que o reestruturem em sociedade. Portanto, a doutrina espírita, nos crimes, ela diz claramente, quanto mais realmente a pessoa conhecer e compreender a doutrina espírita,
ou seja, o verdadeiro espírita, quanto mais verdadeiro espírita ele for, melhor ele compreenderá a lei de causa e efeito, melhor ele compreenderá que não pode, por um gesto momentâneo de fúria, ou perdendo a cabeça, ou precipitadamente, não pode ele, com um gesto, gerar décadas de sofrimento reparador e décadas de necessidade de repetir provas e expiações que muitas vezes ele já estava passando em encarnação anterior. Portanto, é aquele gesto que suja que nos demora décadas para limpar, numa metáfora livre, para traçar a ideia a respeito. Então, nos mostrando isso, a doutrina espírita diz: o crime ocorrerá quando aquele que conhecer a doutrina espírita não a conhecer o suficiente, mas é igual uma balança. Na medida em que a doutrina espírita se faça mais presente, mais compreendida, mais assimilada, mais internalizada, a balança vai se modificando. Até que o 100% espírita é 0% criminoso. Porque já ele entendeu de tal maneira as implicações que já não há como ele incorrer nesse equívoco. Porque a sua noção da causa e efeito, a sua noção espírita já solidificou esse entendimento nele. Alguns dirão que o pensamento cristão é suficiente. É claro que a doutrina espírita, ela traz o ensinamento cristão, a doutrina cristã, sob uma luz moderna, lúcida, esclarecedora. É claro que o Cristo já trouxe as verdades magnânimas de amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, não fazei vossos semelhantes perecerem pela espada, sofrerem, porque vós também assim perecerás. Ele trouxe tudo isso. É evidente que uma compreensão destes ensinamentos do Cristo já traz uma visão transformadora para o indivíduo. Mas a postura da doutrina espírita, nesse ponto, como esclarecedora doutrina, como libertadora doutrina, é não somente chamar o cristão legítimo ao trabalho de fé, mas, sobretudo, promover a transformação moral como um ponto importante a se destacar. A doutrina espírita não obriga a nada, mas ela recomenda fortemente uma transformação moral, uma reconstrução da moralidade, um soerguimento moral, eliminando-se, diminuindo-se os defeitos, os orgulhos, vaidades, ganâncias e egoísmos e uma série de defeitos que a pessoa tenha, e que na medida em que ela vá transformando, ela vai eliminando as possibilidades do crime, ou seja, assimilando, continuando e elucidando a lei do Cristo. A doutrina espírita vem mostrar sob um ângulo racional, que traz a fé cristã para uma fé raciocinada. A fé espírita cristã é raciocinada, é não somente inabalável, mas é inabalável porque é submetida ao crivo da razão. Nos mostra o papel cristão prático, mas sobretudo compreendido em sua lei de causa e efeito, em suas causas e seus efeitos. Esse ponto é crucial, desde o momento em que, nesse instante, o crime deixa de fazer sentido, deixa de ter sustentáculo para se manifestar. É por isso que o verdadeiro conhecimento espírita ele irá eliminar essa situação criminosa da vida do indivíduo. E aí cabe ler, a licença de ler, o trecho onde Kardec fala a respeito dos bons espíritas, no capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz Kardec, ipsis verbis: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, de regeneração moral, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens
a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Ponto maravilhoso que nos traz Kardec e nos mostra a clareza, a lucidez. Prosseguindo. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações espíritas, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina espírita? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados, a doutrina espírita ainda falando, não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Vejam o que Kardec diz agora. Será então necessária, para compreendê-la, a doutrina espírita, uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. Aqui se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Abrindo um parênteses, quer aqui Kardec demonstrar que a compreensão do principal da doutrina espírita, que é a moral cristã, que é a moralidade, independe de instrução, independe de cultura, depende sim de uma maturidade da sensibilidade moral, porque na mesma hora que o encarnado se depara com a moralidade cristã elucidada e explicada pela doutrina espírita, já ele compreende com facilidade porque sua moral está mais elevada, ou seja, é acessível a qualquer um, mesmo que nenhuma cultura tenha, ou que não detenha dons expressivos de instrução. É o que ele nos traz com absoluta razão. Diz aqui Kardec prosseguindo. Em alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Atenção ao que Kardec diz agora. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro,
Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Esse ponto inteiro do item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, palavras de Kardec, nos mostram que o verdadeiro espírita, na medida em que tem evoluído moralmente, construído também intelectualmente essa estrutura em seu espírito, não pode ele estar sujeito a crime nenhum. São antíteses. É por isso que o conhecimento maior do espiritismo, da doutrina espírita, a assimilação de seus postulados, o conhecimento de seus fenômenos, a aquisição de seus valores morais para uma transformação individual, é o que impedem e erradicam qualquer possibilidade de crime. Reconhece-se então o verdadeiro espírita por não cometer crimes, porque já está suficientemente evangelizado, moralmente e educado em suas más inclinações. Por que, nesse ponto, a doutrina espírita se destaca das demais? Porque a doutrina espírita tem em seu foco primordial a transformação moral, pelas palavras de Kardec. Não reconhece-se um verdadeiro espírita, como diz Kardec, por crer em espíritos, ou por crer na comunicabilidade dos espíritos, ou por crer na imortalidade da alma, ou por crer na reencarnação, ou por ter lido o livro dos espíritos, ou por ter lido o livro dos médiuns, ou qualquer outro livro. Não é por isso que reconhece-se um verdadeiro espírita, e sim pelo grau que empregou para modificar-se e melhorar-se, pelo quanto de esforço que está fazendo, não necessariamente que seja perfeito, mas pelo esforço que empreende nesta busca da perfeição moral e de vencer as más inclinações. Esse detalhe é um detalhe crucial, porque vejam bem, enquanto o espírito encarnado está fazendo esforço para melhorar as suas más inclinações, não está cometendo crimes. O esforço é para melhorar-se, não é para cometer crimes. E é por isso que o verdadeiro espírita, ainda que não seja o perfeito e longe da perfeição, ainda que esteja apenas caminhando para sua melhora moral e para corrigir as suas más inclinações, ainda que seja muito imperfeito, mas que esteja caminhando nesse sentido de superar suas dificuldades, ele pode ser considerado um verdadeiro espírita pelo seu esforço e porque neste esforço existe uma impossibilidade de se cometer crimes. Ou eu me esforço para domar minhas más inclinações, ainda que seja imperfeito, ou eu cometo crimes. Ou eu me esforço num sentido, ou me esforço no outro. O meu esforço já é um indicativo do rumo e da direção que o meu espírito toma. Portanto, mesmo que imperfeito, mesmo que ainda carregado de problemas, de vícios e de enganos e de erros, na medida em que a pessoa se torna verdadeiramente espírita e verdadeiramente interessado nessa transformação, seu caminho já é nesse sentido. O crime já não existe mais. No momento em que o crime existe, ele não está se empenhando nessa transformação. São antíteses. E quando a doutrina espírita nos mostra a imortalidade da alma, as consequências e as causas, nos explica os porquês e nos demonstram o que acontecerá se persistirmos no equívoco, ela erradica dentro de nós a causa dos delitos, dentro de nós as consequências dos delitos e dentro de nós a razão de ser destes equívocos, dessas lesões, dessas mágoas, de todos os enganos que cometemos na encarnação.
e simplesmente traz isso, ampliando, elucidando, explicando a moral evangélica do Cristo. Eis que o próprio Cristo, Espírito de verdade, enviou o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, exatamente para minudenciar com lucidez os preceitos cristãos. Porque nas doutrinas onde o conceito de moralidade cristã fica encerrado na encarnação, padece ele de uma grande dificuldade. Aquele que professa uma religião, um credo, uma doutrina ou uma crença que não seja a doutrina espírita, muitas vezes não tem ele uma noção clara do que ocorre antes da encarnação e do que ocorre depois. Portanto, a sua visão sobre esses pontos fica distorcida, pois é a doutrina espírita que tem como seu objeto de estudo o antes do nascimento carnal e o depois da morte carnal. É a doutrina espírita que tem como seu objeto de estudo e de análise e de dedução de causas e de efeitos e consequências esse tipo de situação, antes e depois. Não são as outras. As outras doutrinas, crenças, religiões e filosofias não têm como seu objeto de estudo esta matéria. Portanto, quando lançam um olhar para posterior à desencarnação, não tem eles ou elas uma história de estudo nesse sentido. E é por isso que para o religioso de outras doutrinas que não a doutrina espírita, para o religioso de outras doutrinas, crenças, filosofias e religiões, não se mostra claro o porquê de não cometer crime. É claro que existem as punições do inferno apregoadas por determinadas religiões, existem as situações purgatoriais, existe uma série de mecanismos que estas religiões, por assim dizer, se utilizam para conter o homem criminoso e para lhe trazer moralidade. Mas não são razões estribadas na lógica e na coerência e no estudo sistemático. São estribadas na fé. Que evidentemente aquele homem racional que procura extrair dessa fé uma inteligência, um pensamento ordenado, coerente, racional e lógico, não encontra ele subsídio. Então pensa ele, na vida o que a gente leva é a vida que a gente leva. E se estou sofrendo porque o meu vizinho me fez sofrer, matá-lo-ei e ponto final. De qualquer maneira já cometi equívocos, vou para o inferno mesmo, mais um menos um, o inferno é o mesmo. Esse acaba sendo o pensamento daqueles que não compreendem a realidade da vida antes da encarnação e depois da desencarnação, por outras doutrinas que não a doutrina espírita. Termina muitas vezes ele não só se tornando cético sobre determinados detalhes, senão que não encontra ele uma razão coerente e válida e forte e substancial para não cometer crimes. Diz ele, quer saber? Vou cometer, tanto faz. Acaba ele muitas vezes não tendo uma razão plausível, razão que a doutrina espírita traz quando explica todo esse fenômeno e nos mostra todas as realidades e as implicações. E nisto, os livros espíritas da psicografia de Chico Xavier, de Valdo Franco, Ivone do Amaral Pereira, sobretudo, e tantos outros, que muitas boas lições nos trazem, são livros que trazem ideias práticas, trazem realidades vividas e elucidam profundamente sobre estas matérias e nos mostram nos casos em concreto, na vida, em cidades, em prédios, em academias, em avenidas, em hospitais, em escolas, nos trazem a realidade prática de todas essas implicações espirituais. Cometi um crime, o que aconteceu depois, o que tinha acontecido antes, por quê, quem foi quem viveu de tal maneira, quais são as consequências, quanto tempo, como se manifestam, qual a implicação espiritual, como ocorre espiritualmente. Estes missionários nos trazem todas estas explicações de grande valor e de grande importância para nos auxiliar a termos uma encarnação melhor. Porque o objetivo da doutrina espírita, talvez, poder-se-ia dizer, um dos principais objetivos é que nós não percamos a encarnação, que nós não joguemos fora para voltarmos novamente com mais débitos,
e tendo que passar situações sociais mais difíceis, de saúde, etc. Eis que o espírito não regride, mas o perispírito, lesado por condutas, ele regride sim, se desagrega, se decompõe, etc., de acordo ao que fazemos nele. É o envoltório, é a roupa. A natureza nossa não muda, mas a roupa sim, o perispírito sim. Ele sofre com tudo isso. E o objetivo da doutrina espírita é encurtar o nosso caminho para uma evolução espiritual e para uma ascensão para o caminho da espiritualidade e uma religação com a divindade. E a religião é voltar a conduta de vida para o Criador, para os preceitos do Criador, porque o Cristo disse: trago a doutrina de meu Pai que está nos céus. A doutrina cristã não é do Cristo, é de Deus. Portanto, o olhar para Deus, esta manifestação humana no sentido de transformar a conduta para o Criador, é exatamente o que deseja a doutrina espírita. A melhora do ser humano, a sua transformação moral e automaticamente que o ser humano construa hoje um futuro melhor com a sua conduta, com a sua emanação de palavras, gestos, pensamentos, energias. A doutrina espírita nos diz: o fruto amargo que você colhe hoje é da semente envenenada que você plantou anteriormente. Ao invés de reclamar e maldizer o fruto envenenado, aprenda com ele e plante uma semente do bem para colher o doce fruto no futuro. Essa relação, ela nos explica tão bem explicada que não cometemos mais crimes. Não há como. O verdadeiro espírita não comete crimes. Cometer um crime, então, não é um verdadeiro espírita. Não entendeu realmente essas implicações. Esse é o ensinamento do dia de hoje. Sempre lembrando que os livros são um manancial de grande informação do espiritismo. Primeiramente, Kardec em toda a sua instrução basilar, mas não esquecendo jamais Emmanuel, André Luiz, pela psicografia do Chico, todos os que já citei, tenho citado nos vídeos, porque eles nos trazem, na prática, aquilo que é, e nos dão diretrizes seguras para que nós possamos realmente aproveitar a oportunidade de agora e que agradeçamos no futuro esta oportunidade do Espiritismo de nos ajudar na evolução. Eis que o Espiritismo é doutrina de liberdade, não é de imposição, não obriga a nada, apenas recomenda que nós construamos um futuro melhor para nós, com a prática, sobretudo, da caridade, não somente uma boa conduta, não somente visando o egoísmo, não isso, mas erradicando e diminuindo os defeitos de caráter e uma transformação moral significativa. Desejo a todos muita paz, muita saúde, agradeço imensamente pela atenção a este vídeo. Fiquem na paz de Deus e Deus os ilumine. Muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos.